Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso... Boa tarde. Obrigado por me corrigir. Ato falho. Quem conhece de psicologia sabe disso. Ato falho. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, numa tarde como essa, e não uma noite. E nós nos alegramos muito em poder trazer a palavra do Senhor para a nossa edificação. Gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido, que se encontra no registro do evangelista Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 13, é aquilo que nós conhecemos como a oração dominical, a oração que Cristo nos ensina a fazer, e com base nela, eu gostaria de trazer para a nossa meditação nessa tarde, minhas irmãs e meus irmãos, o que seria uma oração segundo as Escrituras. Nós teremos dois momentos então. No primeiro momento, eu gostaria de analisar alguns textos, e nós vamos perceber o que não é e o que é a oração. E no segundo momento, nós então nos deteremos no texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a 13. Se você encontrou, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que é uma oração? Eu acredito que essa pergunta poderia ser facilmente respondida por nós, se nós olhássemos uma definição de oração com base naquilo que nós entendemos de oração. A oração é o ato de se comunicar com Deus. A oração é a oportunidade que temos de nos achegar à presença do Senhor e, como diz o apóstolo Pedro, lançar sobre Ele as nossas ansiedades e dificuldades. A oração é o processo de comunicação com Deus, porquanto Ele nos fala pela sua palavra e nós lhe falamos por meio da oração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber, irmãos, verdades bíblicas que apontam para nós o que não é e o que é a oração. E muitas das vezes nós confundimos a oração com aquilo que ela não é. Por exemplo, a primeira coisa que eu encontro nas Escrituras, meus irmãos, é que a oração não é um instrumento de persuasão a Deus. A oração não é um instrumento pelo qual nós convencemos Deus de algo que Ele não estava convencido de fazer. A oração não é para isso. Quando nós lemos o relato, e nós conhecemos bem o relato da história do rei Ezequias, o grande rei Ezequias, que confiado no Senhor vence o exército de Senaqueribe, e logo na sequência, ele então se encontra enfermo. A narrativa nos mostra que o Senhor levanta Isaías, e diz: Isaías, vá até Ezequias e ordena que ele coloque sua casa em ordem, porque ele morrerá. O texto nos fala que Ezequias vira-se para a parede, ora ao Senhor e chora muito. E aí então, na sequência do relato, o Senhor chama Isaías e diz: Isaías, volta lá, diz a Ezequias que ele achou graça diante de mim, então eu vou lhe conceder mais 15 anos de vida. Quando a gente olha para um relato como esse, meus irmãos, nós podemos pensar em primeiro lugar que a oração é um instrumento de persuasão a Deus, que nós vamos mudar a mente do Senhor, que nós vamos mudar a disposição de Deus. Mas essa história vai nos mostrar que na verdade não é isso. Somente Isaías registra para nós, e nós temos essa história no livro dos reis, no livro das crônicas, mas somente Isaías registra para nós o canto de Ezequias. E eu quero chamar a sua atenção, porque Isaías, no capítulo 38, versículo 17, registra uma palavra muito interessante de Ezequias sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, se você quiser pode apenas acompanhar a leitura do texto, que diz: Eis que foi para mim paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, ele falando com Deus, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados.
Ezequias, meus irmãos, compreende exatamente que aquela circunstância que ele estava vivendo não era uma circunstância pela qual ele deveria clamar e clamar e clamar ao Senhor para mudar, porque ele entendia desde o início que aquilo era para a sua paz. Portanto, Ezequias não via a oração como um instrumento de persuasão de Deus, como um instrumento para mudar a disposição e os planos do Senhor, não. Aliás, se você está com sua Bíblia aberta em Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no texto anterior, vai nos alertar sobre isso. No versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: olha, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, meus irmãos, a oração é de fato um instrumento para nós nos achegarmos à presença do Senhor, mas não para mudarmos a mente do Senhor, mas não para mudarmos os planos do Senhor. Aliás, irmãos, Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos. Isso não deve nos conduzir também a um outro extremo, que é o fatalismo. Quando nós achamos assim, está tudo decretado por Deus, então para que eu vou orar? Se as coisas não vão mudar pelo que eu falo, pelo que eu peço, então para que eu vou orar? Se a oração não é um instrumento para mudar a vontade de Deus, então para que eu vou orar? Também não é para isso que nós devemos pensar e entender o ato da providência de Deus. Não, isso não deve nos conduzir a um fatalismo. Mas por outro lado, irmãos, nós não podemos acreditar, permitir que o nosso coração pecaminoso nos convença de que a oração é instrumento de mudança do propósito da vontade de Deus. Outro texto que eu olho para as Escrituras e vejo é o texto da oração, muito conhecida também, de Daniel. E Daniel vai nos mostrar, irmãos, que a oração não é um instrumento pelo qual se ganha crédito com Deus. Não é pelo tanto que nós oramos. Se eu orar 10 vezes, 15 vezes, se eu fizer uma campanha X ou Y, não que você não possa fazer um propósito de oração com o Senhor, mas não é pelo muito orar. Porque nós não acumulamos crédito com Deus à medida que nós oramos. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: você está orando pouco, viu? Elas presumem que seria o fato de ficarmos repetindo para Deus a nossa vontade, e isso fará com que Deus mude os seus planos. A oração não é um instrumento para que nós ganhemos crédito com o Senhor. O profeta Daniel sabia muito bem disso. Ele percebia que não havia crédito nenhum nele. E lá no seu livro, capítulo 9, versículo 18, na oração famosa que Daniel faz, ele vai dizer assim: Senhor, ouve a nossa oração, porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A oração, portanto, meus irmãos, também não é um instrumento com o qual nós ganhamos crédito com Deus. Talvez você tenha lutado para estar aqui toda segunda-feira, e você deve fazer isso. Talvez você tenha lutado para manter uma constância de oração na sua vida, e você deve fazer isso. Mas não permita que o seu coração te engane, de que seria pelo muito orar, que você acumula algum crédito com Deus, e Deus então te ouve. A oração não é um instrumento pelo qual nós acumulamos crédito com Deus. A oração, meus irmãos, na verdade, é o exercício de reconhecimento da nossa fraqueza. Só ora quem sabe que é fraco. Só ora quem sabe que é dependente. Quem confia em si mesmo, não ora. Quem acha que pode com a força do seu braço, não ora. Só ora quem entende que ele ou ela não consegue carregar sobre si o fardo dessa vida amargurada, cheia de pecados, cheia de reveses. Só ora quem entende que é fraco e que precisa encontrar força diante do Senhor. E onde nós vamos ver isso? A oração de Ana. Ana, amargurada por tudo que ela desejava, vocês também conhecem bem a história. Ela é confrontada pelo sacerdote Eli, que diz assim: moça, pelo amor de Deus, moça, olha a hora, é essa hora do dia e você é embriagada diante do altar do Senhor. E qual é a resposta de Ana? No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 16, nós lemos o seguinte: por favor, profeta, por favor, sacerdote, aliás, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, uma expressão para aquelas pessoas que se davam a devassidão alcoólica. Não tenha a tua serva por isso,
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. A oração, portanto, para Ana e para qualquer um de nós, deve ser o exercício do reconhecimento da nossa fraqueza. Eu não consigo mais lidar com isso. O que eu faço? Eu lanço diante do Senhor. Eu entendo que eu sou fraco. Eu entendo que eu não sou independente. Então eu descanso nas mãos do Senhor essas questões. Mais uma vez, e agora para encerrar essa primeira parte de vários textos, o apóstolo Pedro vai nos mostrar isso. A oração, meus irmãos, é o exercício de reconhecimento da providência divina. Em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, Pedro vai dizer exatamente o texto que já me referi aqui. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A oração, portanto, é o exercício de reconhecimento da providência divina. É entender, meus irmãos, que por um lado nós somos fracos, mas por outro nós temos um Deus que é forte. Que por um lado nós não podemos, mas por outro nós temos um Deus que tudo pode. Que por um lado nós não conseguimos, mas por outro nós podemos dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus, porque Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Nós estamos em uma tarde de oração, e é importante que entendamos o que é a oração. E por último, resumindo tudo que falamos aqui, as Escrituras vão nos mostrar que a oração é um meio de graça. A oração é um instrumento pelo qual nós somos colocados na sala do trono. A oração é o meio pelo qual nós alcançamos graça da parte de Deus. Essa que é a grande verdade. A oração é um instrumento de graça, é um meio de graça. E nós não podemos nos esquecer disso. Portanto, tendo mostrado essa primeira parte, o que não é e o que é uma oração. Aliás, eu gostaria de repetir aqui. O que não é uma oração? A oração não é um instrumento de persuasão a Deus. Não é um instrumento pelo qual nós mudamos a vontade de Deus. A oração também não é um instrumento pelo qual se ganha crédito com Deus. Quanto mais eu oro, mais crédito eu tenho. Quanto menos eu oro, menos crédito eu tenho. Não é assim que funciona. Agora, a oração, segundo as Escrituras, é o exercício em que nós nos diminuímos verdadeiramente. Porque nós podemos falar que nos humilhamos diante do Senhor. Porque nós podemos falar que nos curvamos diante do Senhor. Mas só demonstra isso de fato quem ora ao Senhor, porque reconhece fraqueza em si e diz: Senhor, eu sei que eu não consigo lidar com essas situações, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Portanto, a oração é um instrumento em que nós exercitamos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa humildade, em que reconhecemos que somos dependentes do Senhor. E por outro lado, a oração também é um instrumento que glorifica a Deus, que mostra como Deus de fato é aquele bondoso provedor. O salmista Davi, no Salmo 104, versículos 27 e 28, ele diz assim: olha, todos, e o todos aqui não é todos os seres humanos apenas, mas toda a criação de Deus, absolutamente toda a criação espera de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Essa é que é a grande verdade, irmãos, é o reconhecimento. Na oração, nós reconhecemos que tudo que temos, não é apenas aquilo que está na nossa conta bancária, que supre as nossas necessidades. Tudo que temos, não é o fato de olharmos para as nossas riquezas e dizer: construir um patrimônio, tenho uma casa, tenho um bom carro. A oração, meus irmãos, é um instrumento em que diz assim: Senhor, eu sei que tudo que eu tenho, se muito ou se pouco, vem do Senhor. Isso é oração. E agora, olhando para Mateus capítulo 6, a oração modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do Senhor Jesus Cristo ter sido interrogado ou interpelado por um de seus discípulos, porque Lucas capítulo 11 registra isso, que antes do Senhor ensinar a oração dominical, um de seus discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. Nós não sabemos orar como convém, afinal de contas, então ensina-nos a orar. E na oração modelo de Cristo Jesus, irmãos, nós vamos perceber que a oração deve ser, ou deve conter algumas coisas. Em primeiro lugar, agora olhando para o capítulo 6 de Mateus, nos versículos 9 e 10, nós vamos perceber que a oração, irmãos, deve ser a expectativa de que Deus avance com o seu programa escatológico.
talvez a sentença fique complicada, mas é a expectativa de que o Senhor conduza a história ao fim ao qual Ele propõe, que Ele decreta. A oração também é para isso, é para que o nosso coração possa ser exercitado no futuro e não no aqui e agora. Vejam para a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela tem sido feita no céu. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, irmãos, tem algumas verdades. A primeira delas, de que Deus é o nosso Pai, de que há uma proximidade entre a criatura e o Criador. Ele é o Pai nosso. Por outro lado, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Quando nós não entendemos essas duas coisas, nós podemos lidar com Deus como Calbart vai nos ensinar, o totalmente o outro, aquele que é totalmente transcendente, que não se que é completamente diferente da sua criação. E isso é uma verdade, mas é apenas uma parte da verdade. Deus está acima de toda a sua criação. Não há absolutamente nada em sua criação que se compare a Ele, senão o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Embora o homem não possa ser comparado na questão da natureza divina de Deus, mas em seus afetos, em suas vontades, Ele está nos céus. Por outro lado, irmãos, nós podemos e devemos vê-lo como nosso Pai, como o bondoso Pai, como aquele que olha para nós e se compadece. Muitos de vocês aqui são pais e sabem como funciona. Quando nós olhamos o nosso filho em uma situação difícil, nós queremos a todo custo que ele saia, que ele vença aquela situação. Quando nós vemos alguma necessidade em nossos filhos, nós queremos a todo custo que essas necessidades sejam supridas. E Deus então é o nosso Pai. É assim que nós devemos nos relacionar com Ele, entendendo que Ele não pode ser tratado como o brother, como o camarada, como alguns vão ensinar por aí, porque Ele está nos céus e nós estamos na terra. Por outro lado, nós podemos nos aproximar dEle de forma reverente, porque Ele é o nosso Pai. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesses dois versículos, meus irmãos, é o fato de que a oração deve ser uma expectativa do nosso coração de que Deus avance com o seu programa escatológico. Quantos de nós já nos esquecemos, meus irmãos, para qual fim o Senhor está nos conduzindo? Quantos de nós já nos esquecemos que a finalidade da nossa vida não é sermos vitoriosos nesse mundo, não é alcançarmos as coisas nesse mundo, não é sermos melhores do que outros nesse mundo. O sentido da nossa vida, irmãos, é glorificar a Deus. E o ato de glorificar a Deus será completo no último dia. Portanto, a oração é o instrumento pelo qual o nosso coração é colocado lá, na eternidade. Pai nosso que estás nos céus, que o teu reino venha. Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele inaugurou esse mundo, nós já sentimos as benesses do reino futuro, mas que o teu reino venha, Senhor. Agora, muitos de nós podemos olhar a oração como instrumento do Senhor. Me dá isso, Senhor, me dá aquilo, é para essa vida, é para o aqui e agora. Mas meu filho, o futuro? Não, Senhor, o futuro a gente conversa depois. Notem que a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar nessa oração, meus irmãos, é que a oração deve ser a expectativa de que Deus avance com o seu programa escatológico. Nós não estamos aqui, irmãos, para sermos vitoriosos, nós não estamos aqui, irmãos, para fazermos e acontecermos essa vida, não. Tudo o que o nosso coração deve ansiar é aquele grande dia. É o grande dia em que todo joelho se dobrará, toda a língua há de confessar que Ele é Senhor. E Jesus nos mostra isso nessa oração modelo, que o nosso coração precisa estar na eternidade, no futuro, naquilo que Deus irá fazer, e não apenas naquilo que Ele pode fazer aqui e agora. Mas a oração também, meus irmãos, deve ser o clamor pelas coisas primordiais em nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar isso a partir do versículo 11 até o versículo 13. Ele diz assim: olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A oração, portanto, é um instrumento pelo qual nós trabalhamos também a nossa confiança em Deus. Senhor, não precisa adiantar o pão de amanhã, dá o de hoje. É só isso que nós te pedimos, dá o de hoje. Não dá para deixar de relacionar esse texto
com o texto que nos fala sobre o maná no deserto. Porque todos os dias o Senhor descia até o povo e lhes entregava alimento diário. Somente no sábado eles poderiam recolher uma porção dobrada, porque no domingo eles não teriam aquele alimento. Ali o Senhor já estava ensinando a eles também que no descanso eles são sustentados pelo Senhor. A oração, portanto, é o clamor pelas coisas primordiais. O pão nosso não é a picanha, muito embora você não precise deixar de orar pela picanha. Mas a grande questão que as Escrituras querem nos ensinar, e o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar nessa oração modelo, é que o nosso coração, meus irmãos, precisa ser um coração que deseja uma vida frugal, uma vida simples. Nós não precisamos de muito, afinal de contas, a nossa expectativa não é aqui agora, é lá. E se a minha expectativa é lá, Senhor Deus, eu só preciso de hoje, do pão, de hoje ainda por cima. Devemos então fazer da oração um clamor pelas coisas primordiais em nossa vida, o pão, mas o perdão. E também não devemos deixar de pensar, irmãos, que o cada dia do pão aqui não possa ser relacionado com perdão, porque nós devemos pedir perdão todos os dias, é uma necessidade que nós temos. Mas pastor, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, eu já estou purificado, nenhuma condenação há, diz o apóstolo Paulo. É verdade. Mas o apóstolo João também nos ensina, irmãos, a reconhecermos constantemente as nossas falhas, porque nós somos pecadores. Essa é uma necessidade primordial que nós temos, de falar: Senhor, eu sei que sou pecador. Aliás, Senhor, eu não tenho nem dignidade de estar aqui falando com o Senhor. Mas é uma necessidade primordial que eu tenho de pedir perdão por aquilo que eu faço, como o reverendo Pedro Felipe bem trouxe aqui no início. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, porque os meus olhos vacilam tanto, as minhas mãos vacilam tanto, a minha boca vacila muito, os meus ouvidos vacilam, os meus pés vacilam. Senhor, eu não quero que os meus membros sejam instrumentos de pecado, mas quantas e quantas vezes eles são, porque eu estou tentando vigiar, eu estou tentando cuidar, mas muitas vezes o pecado vem, como a Bíblia nos ensina, como um acidente sobre mim. Senhor, me perdoa, me perdoa. A oração, portanto, é instrumento de clamor pelas coisas primordiais. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há muita coisa a falar aqui, e é óbvio que eu não vou esgotar todo esse tema, porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui. Mas é importante observar, irmãos, que um coração que anseia perdão é um coração que está predisposto a perdoar. Um coração que anseia perdão de Deus é um coração que está predisposto a perdoar. É um coração que sabe que está lidando com o pecador, porque Deus sabe que está lidando com o pecador. Mas nós muitas das vezes nos esquecemos que nós lidamos com pecadores. Os pastores são pecadores, eles também erram. Os irmãos são pecadores, eles também erram. Todos nós pecamos. E se o meu coração não estiver predisposto a perdoar o irmão na sua fraqueza, na sua falha, no seu pecado, porque esse é o termo. Se o meu coração não está disposto a perdoar as pessoas nos seus pecados, como eu posso pedir perdão ao Senhor? A oração do Senhor Jesus Cristo nos ensina, irmãos, que ao falar com Deus e pedir a Ele perdão, nós devemos também trabalhar o nosso coração para perdoar aqueles que nos ofendem. Além disso, no versículo de número 13, nós ainda lemos que a oração é um clamor pelas coisas primordiais, porque Jesus nos ensina a não nos deixar, ou clamar ao Pai, que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma outra oração que nós devemos fazer. Uma coisa curiosa, e aqui eu não quero, pelo amor de Deus, irmãos, não entendam que eu estou entrando para qualquer discussão ideológica, porque não é isso. Mas o que tem nos nossos dias de gente que torce para a coisa dar errado, não é brincadeira. Não estão atentando para a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a dizer: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação. E nós vivemos uma geração, aqui e acolá, de pessoas que por conta das suas ideologias estão torcendo para dar errado e dizer: eu não falei que dava errado? O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? A clamar a Deus, que por misericórdia nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, nos ajude a caminhar debaixo da sua vontade. Ora, irmãos, ninguém deve brincar com o pecado. O Senhor nos ensina isso. Senhor, me livra das tentações. Quando eu era criança, eu ouvia uma ilustração muito interessante,
É claro que é uma ilustração, e toda ilustração é fraca e falha para demonstrar o que de fato ela quer demonstrar. Mas eu ouvi uma ilustração de que nós, às vezes nós somos como aquele cidadão como aquele cavalo, que o diabo fica armando laço e jogando. Arma laço e joga. Aí no início você esquiva, no outro você finge que esquivou, no outro você já não esquiva mais. Aí chega um ponto que o diabo só arma um laço e a gente vai com a cabeça. A gente não vigia para pedir a Deus que nos livre da tentação. Se nós queremos fugir do adultério, o que nós devemos fazer? Fugir de conversas com outras mulheres. Conversas que não sejam sadias, saudáveis, santas. Se nós queremos ser bons funcionários, o que nós devemos fazer? Cumprir com os nossos devedores. Ou com os nossos deveres, melhor dizendo. Agora a pessoa ora para que o Senhor livre da tentação, mas a pessoa está buscando tentação. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar a dizer: Senhor, livra-nos da tentação. Não nos deixes, aliás, cair em tentação, e livra-nos do mal. A oração, portanto, meus irmãos, é a expectativa de que Deus avance com o seu programa escatológico. Mas a oração também é o clamor pelas coisas primordiais em nossa vida. E notem, o que Jesus nos ensina? Que nós podemos e devemos falar com Deus sobre todas as coisas, mas que nós não podemos nos esquecer que a oração é um instrumento pelo qual nós nos achegamos à presença de Deus para clamar a Ele as coisas que são primordiais. E por último, no versículo 13 ainda, nós vemos entre colchetes a expressão que é trazida como do Senhor Jesus Cristo: pois teu é o reino, o Senhor e a glória para sempre. A oração, portanto, é o reconhecimento da soberania de Deus. A oração é a certeza de que nós falamos com aquele que tudo pode. Portanto, pedimos sem nada duvidar, como o Senhor Jesus mesmo vai nos ensinar. E nessa tarde, irmãos, nós possamos ter sido relembrados pela palavra do Senhor e por seu Santo Espírito, de como devemos nos valer da oração, esse meio de graça tão precioso que o Senhor nos concede, para que nós possamos nos achegar à sua presença, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a sua providência maravilhosa, entendendo que o desejo do nosso coração não é o aqui e o agora apenas, mas o fim escatológico que Ele traz, entendendo que a oração é instrumento para nos achegar à face de Deus e clamar a Ele pelas coisas que são primordiais. Não é à toa que essa é a oração modelo, não é à toa que o Senhor nos ensina a orar pelo pão de cada dia, para que seja dado hoje. Não é à toa que o Senhor nos ensina a orar pelo perdão dos nossos pecados. Não é à toa que o Senhor nos ensina a orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. E se você observar bem, meu irmão e minha irmã, olha como a oração, na verdade, é um instrumento mais para a nossa vida espiritual do que para a nossa vida material. Nós devemos e podemos pedir ao Senhor as coisas. Ele, como um bondoso Pai, vai selecionar. Ele sabe o que nós precisamos. Mas nós devemos nos lembrar que a oração é nada mais e nada menos do que um meio de graça para o nosso crescimento espiritual. Gostaria de orar com você nessa tarde, em cima daquilo que acabamos de falar. Você pode fechar os seus olhos. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Há quanto tempo a oração não é um instrumento pelo qual você anseia a vinda do Senhor? Há quanto tempo a oração não é um instrumento pelo qual você diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Se a oração tem sido instrumento de se achegar a Deus para o aqui e o agora, nessa tarde nós estamos sendo relembrados pela palavra do Senhor e por seu Santo Espírito, que nosso coração deve ser colocado na eternidade. Até a oração aponta para isso. Senhor, venha o teu reino. Ele foi maravilhosamente inaugurado na primeira vinda do Senhor Jesus. Mas nós somos aqueles cidadãos, muitas das vezes, que está vivendo os últimos dias, como a palavra do Senhor vai nos dizer, mas está disperso, esquecendo-se que a finalidade da nossa vida não é o aqui e o agora, mas a eternidade com o nosso Deus. A oração é um instrumento que nos chama a pensar sobre isso. A oração é o exercício pelo qual nós reconhecemos a nossa fraqueza. Os fortes não oram ao Senhor. Os fortes não precisam do Senhor.
Mas nós somos fracos, sim. Nós reconhecemos isso. Nós dobramos os nossos joelhos. Sim, nós choramos diante do Senhor, sim, porque nós sabemos que em nós não há força para superar as lutas do dia a dia. Não há programa de coaching, não há nenhum outro tipo de programa que possa nos fazer ser fortalecidos para superar as dificuldades da vida, senão a oração. Porque todas as vezes que nós nos dobramos diante do Senhor, o Senhor faz-nos forte, porque a força do Senhor e o seu poder são aperfeiçoados na fraqueza. A oração é o instrumento pelo qual nós reconhecemos a grandeza de Deus. Só fala com o Senhor quem sabe que Ele pode resolver os problemas. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. Ó Deus, eis-nos na Tua presença, Senhor. Estamos aqui porque somos Teus, comprados e remidos com o sangue do Cordeiro. Estamos aqui, Senhor Deus, porque nós somos fracos mesmo, e nós não nos envergonhamos em assumir isso. Nós não nos bastamos em nós mesmos, Senhor Deus. Isso não é um mero discurso, esse é um reconhecimento que nós fazemos, de que se, ó Deus, quisermos vencer a vida sozinhos, ela passará em cima de nós e nos destruirá. Mas nós oramos a Ti, Senhor Deus, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é que nós verdadeiramente somos fortes. Nós falamos com o Senhor, Deus, porque sabemos que o Senhor pode resolver os nossos problemas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas o nosso coração está posto em Ti, Deus. A nossa confiança está no Senhor. Mas, Pai, acima de tudo isso, a nossa oração nessa tarde é que o Senhor não permita que o nosso coração se afaste do propósito eterno que o Senhor tem para nós. Como, Senhor Deus, muitas vezes esse mundo nos convida e nos seduz a tirar os olhos do futuro e a colocar os nossos olhos no aqui e no agora, e encher o nosso coração de esperanças, de planos, de projetos para o aqui e para o agora. Mas, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, nós clamamos: venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Ó Deus, ansiamos um dia em que só a Tua vontade será feita, de que nenhuma oposição teremos, de que já não haverá, Senhor Deus, nenhum tipo de confronto, porque todos se dobrarão diante do Senhor, e a Tua vontade jamais deixará de ser feita. É isso que nós ansiamos, essa eternidade gloriosa e maravilhosa com o Senhor. Ó Pai, se porventura há entre nós cujo coração não está posto em Ti, neste sentido, que nessa tarde nós possamos ser relembrados disso, de que fomos criados para a Tua glória, de que não fomos criados para nós mesmos, de que nós podemos e devemos fazer planos, desenvolver os nossos projetos, mas como nos ensina o Teu servo Tiago, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, amanhã nós faremos isso e aquilo. Só se o Senhor quiser, porque a Tua vontade é o que nós queremos para nós, porque nem saber o que é bom para nós sabemos, assim como sequer sabemos orar como convém. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer da oração esse meio de graça, pelo qual nos aproximamos do Senhor, e ouvimos verdades sobre a eternidade, verdades que enchem o nosso coração, e nos fazem olhar para o futuro com esperança, mesmo, Senhor Deus, se o vento, se o mar se levantam, mesmo, Senhor Deus, se viermos a quase naufragar, que a nossa esperança possa estar posta no Senhor. É o que nós Te pedimos, Deus, rogando as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa nação, sobre a obra missionária do Senhor espalhada sobre a face da terra. E nós o fazemos isso na esperança, porque o fazemos não baseado em nossos méritos, como diz o Teu servo Daniel, não confiados em nossas próprias justiças, mas na justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe.